Quantas você acha de medalha em total, você acha que eu tenho? Da vida, sem contar qualquer competição, todas. Eu sei que você foi o que mais ganhou PAN e brasileiro também. 100, 50... 724. Da vida inteira, 724. Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência. Estou aqui em mais um podcast aqui do SDA Cast. Hoje eu tenho um convidado especial e que é um prazer, uma honra muito grande estar recebendo aqui. Eu estou aqui na minha frente com o Thiago Pereira, aqui nosso medalhista olímpico, já ganhou em toda a sua vida, carreira, 724 medalhas. Foi. É isso, inclusive ganhou a medalha de prata aí na Olimpíada de 2012, né? Isso, Londres 2012. Batendo aí, ganhando do Michael Phelps, inclusive, né? Foi isso mesmo. Que honra ter você aqui, muito obrigado, viu? É um prazer tremendo ter você aqui. Imagina, Samuel, uma honra estar aqui com você nesse meu primeiro podcast, nesse primeiro bate-papo. Espero a gente falar aí de bastante conteúdo, bastante coisa que aconteceu dentro da minha carreira e de Pereira para Pereira, né? Também tem essa, então bate-papo dos Pereiras. Que legal, cara, que legal. E assim, a gente acabou de sair do Segredos da Audiência, você tava lá também, foi uma honra te receber lá. Quando eu falei lá no POC, a galera, pô, o Thiago tá aqui, a galera aplaudiu, ficou admirada, uma admiração que tem por você. E inclusive estamos aqui, a gente falou, cara, vamos fazer, estamos gravando aqui numa área aqui que a gente conseguiu aqui, né, próximo, onde a gente podia gravar, mas é uma honra demais estar recebendo você aqui, viu, cara? Imagina, a honra é minha. Eu quero perguntar algumas coisas para você, porque eu acredito que para ser um atleta de alta performance, de ponta, você precisa ter um mindset no lugar. Para ser um atleta que compete com o nível Michael Phelps e grandes outros nomes, tem que ter mindset, tem que ter a cabeça no lugar. E eu quero te contar também um pouco mais sobre a sua carreira, o que aconteceu, e também em relação ao atleta internet, redes sociais, como que é isso, como que funciona. Inclusive aí, você tá, em breve, vamos provocar ele aqui para fazer um trabalho também na internet. Já quer, né? Eu já quero. Como você falou, realmente, tem que ter um mindset muito focado. E eu falo que assim, eu acredito que a maior dificuldade de um atleta, na minha opinião, não é nem ali nos seus 20 e poucos anos, né? Muita gente me perguntava, mas como é que é, Thiago? Eu acredito que a maior dificuldade hoje dos atletas é quando a gente tem ali 14, 15, 16 anos. E por quê? Porque a gente não tem muito controle da nossa vida, certo? Eu brinco que, poxa, pra gente sair do estado, a gente tem que pedir autorização pro pai e pra mãe. E é uma época que é um pouco delicada. A gente sabe que no país que a gente vive, no Brasil, que não tem um apoio muito grande para o esporte, então para os pais também abraçarem aquela ideia é muito complicado. Eu volto para mim na minha época, minha mãe e meus pais abraçarem, poxa, o Thiago quer nadar, mas será que nadar vai dar futuro? Será que não vai? Eu já vi vários amigos atletas de grandes talentos saírem no meio do caminho. Ou o pai tirou, ou não, você vai ter que estudar. E assim, cada um tem sua mentalidade, mas eu acredito que aí seria o ponto mais difícil dos atletas. Cara, eu acho que é aquele ponto, né, de você definir se você vai seguir essa carreira, porque assim, é menos de 1% que realmente consegue, digamos, fazer uma carreira, né? Assim, chegar na Olimpíada, medalhista olímpico, isso é muito pequeno, esse que é a grande dificuldade. Porque o duro do atleta é que a gente pode abrir mão de tudo. A gente pode treinar, a gente pode mudar de país, mas pode não dar certo. Não tem uma trilha, não é uma receita de bolo. Então, tem muitas variáveis que podem acontecer nesse meio do caminho. Que você muitas vezes até não controla, né? Realmente. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, mas a gente, graças a Deus, minha mãe, sempre apoiadora, sempre firme, professora de educação física, então também sabe muito da importância que o esporte tem para a vida, sempre me apoiou, me dando força, independente das minhas decisões. Eu acho que ela foi fundamental também para eu chegar nesse... Você começou a nadar, assim, quando descobriu a piscina? Por que você acha que eu comecei a nadar? Será que você sabe? Será que o pessoal sabe? Eu não sei. Você teve alguma história com afogamento, algo assim? Isso. Eu tive uma história
inclusive até passar a mensagem, hoje em dia eu tenho passado a conscientização para as pessoas que é muito importante a prática da natação, o aprendizado. Eu sei que muita gente às vezes fala, eu não quero que meu filho chegue numa Olimpíada, não quero que ele siga carreira, mas é muito importante aprender a nadar. Eu com quase 2 anos ali eu tive um acidente, estava num churrasco, isso, 1 ano e meio para 2, estava num churrasco na casa de um tio, e minha mãe me deixou pronto tudo, e sabe aquela coisa de família, pessoal, tipo, minha mãe, gente, fica de olho aqui rapidinho no Thiago, que eu só vou tomar um banho ali e volto. E moleque pequeno, o pessoal passa no meio, ninguém vê. Quando viu, meu primo já estava me salvando. Eu já tinha caído, eu não sei se eu caí ou se eu pulei na piscina, não lembro, assim, essa é uma história que todo mundo me conta. Meu primo já estava me salvando, eu já com a boca roxa, né, a minha mãe conta. E aí no dia seguinte minha mãe vai aprender a nadar. Vai aprender a nadar porque tem que aprender a nadar. Legal. E então minha primeira experiência com a água foi essa. Foi sair da zona de conforto, foi tipo, Totalmente. Caramba, que louco. Foi uma coisa que você começou da maneira mais difícil, né? E podia ter tido um trauma, várias outras coisas, mas graças a Deus a gente não teve. Poderia ter criado até um medo maior da água, mas você na verdade superou isso. E virou uma paixão, né? Uma paixão. E aí quando que você falou assim, existiu um momento que você falou, vou decidir, vou virar atleta, acho que é muito difícil saber vou continuar sonhando, ou será que eu vou ter que fazer alguma carreira, vou ter que me formar em algo, ou não, vou direto para... Como que foi que aconteceu? Então, eu sempre fui muito competitivo. Cara, em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Bolinha de gude, não sei o quê, dar briga em casa, se perder, aquela coisa assim, do competidor mesmo. E eu lembro que ali para 10, 11 anos, é engraçado, né? Porque hoje a gente fala 11 anos, você tomar uma decisão, então eu já começava a tomar minhas decisões ali. Com 11 anos eu decidi, eu gostava muito de basquete também, então eu ficava entre basquete e natação. Só que com 11 para 12 anos... Eu sou de Franca, né? Cidade do basquete. Eu sei, eu sou apaixonado com basquete. E com 11 para 12 anos eu tive que tomar minha primeira decisão na minha vida de atleta. Ou eu nadava ou eu jogava basquete. Os dois não davam mais. E por incrível que pareça, cara, é engraçado, eu escolhi a natação porque era o que tinha mais competição na época. Na minha cidade, no interior de Volta Redonda. Entendi. Então eu falei, poxa, peraí. Eu amo competir. O basquete não tem muita competição, natação tem um monte, então eu vou aqui. E eu já me dava bem na água, então essa foi a minha primeira decisão, fui para natação. Legal. E aí, bom, falando agora sobre estar lá nas medalhas olímpicas, né? Eu acredito que, imagino que a pressão de você chegar numa primeira Olimpíadas, por exemplo, já é um estágio nível AAA, nível mundial, né? Você está sendo visto pelo mundo inteiro, a pressão do Brasil, querer que você ganhe, também traga medalhas pra gente, enfim, né? Como que é chegar à sua cabeça numa Olimpíada? Como foi a primeira? Como que... Cara, minha primeira Olimpíada foi em Atenas 2004, com 18 anos. 18 anos. Já tava... Eu saí de casa com, até, não sei se eu comentei com você, mas eu saí de casa ali com 15 para 16 anos. Também acho que foi a segunda grande decisão da minha vida. Foi quando eu fui para Belo Horizonte. Para BH. Para BH, para Minas, fui morar na República. E ali eu já estava correndo atrás do meu sonho, né? Que eu falo assim, até voltando um pouquinho, eu falo que no primeiro momento, tudo na vida a gente sonha. E a partir daquele sonho, a gente vê o que a gente tem que fazer para conquistar aquele sonho. E ali eu já estava no caminho. Então eu fui para Minas, fui morar sozinho. E em 2 anos ali de Minas até 2004, eu consegui classificar para Atenas, para o meu primeiro Pan-Americano. Em Atenas, cara, foi muito interessante, porque eu acho que ali foi um divisor de águas também na minha carreira, que foi um ano de muita pressão de 2004. Porque eu tive um grande resultado na prova de 200 medley, e aí a Sports Illustrated, que é a maior revista de esporte do mundo, eles me cotaram como prata olímpica. Então aquilo ali gerou na imprensa do Brasil uma expectativa. E assim, cara, eu era um moleque de 18 anos que tinha saído de casa 2 anos atrás, tudo novo, e aí imagina uma pressão inteira e eu começava a ver, gente, não é possível, o Brasil inteiro só eu tenho chance.
E aquilo ali me gerou uma pressão muito grande. Nessa época você já tinha coach, nutricionista, médico, já tinha apoio, como que era? Nada, era treino na água, era aquela coisa, um pouco da mentalidade antiga, né? Acho que hoje em dia mudou muito a mentalidade dos atletas, era aquela coisa lá, o que vale é treino na água. Então fazia ali 10, 12 mil no dia, já cheguei a fazer, meu máximo da vida eu cheguei a fazer foi 8 de manhã, 8 da tarde, 16 km. E assim, e aquele 16 km, né? E ali, cara, eu lembro que É muito esforço, né? é muito esforço, é muita dedicação. Isso acho que a gente tem que deixar claro também, porque hoje em dia eu acho que as pessoas desistem muito fácil das coisas. E é bom também a gente falar isso, que a gente vai contar no decorrer, para as pessoas entenderem o quanto eu demorei para conquistar meu sonho, né? Aí a gente vai falar e depois eu concretizo isso. Mas foi um nervosismo demais, eu cheguei lá, tive um grande resultado, fui 5º colocado na minha primeira Olimpíada, mas eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu sentado ali naquele... Quantos atletas vão na Olimpíada? São mais de 100 países? É muita gente. Não sei, acho que dá quase 1.500 atletas, mas que se classificam, né? Fora os que tentaram e não... Porque são 2 por país. E dessa primeira você já foi top 5, então? Fui 5º. Caraca. Fui 5º colocado. E aí eu lembro, cara, a gente no banco de controle... E mesmo assim, quando você é 5º colocado, que já é uma coisa altíssimo nível, você ainda se sente triste que não levou de ouro, aquela coisa? Como que foi? Então, nessa Olimpíada nem tanto. Porque nessa Olimpíada eu acho que eu conquistei o primeiro passo do meu sonho. Porque eu lembro em 96 eu assistindo o Gustavo e o Xuxa ganhando as medalhas deles, lá em Atlanta. E aí ali começou o sonho, poxa, será que um dia eu vou estar aí nessa competição? Poxa, será que um dia eu vou poder subir nesse pódio? Então o sonho começou lá. Então nesse primeiro momento na Olimpíada, mesmo sendo 5º, eu realizei um baita de um sonho. Porra, eu vim numa Olimpíada com 18 anos, eu fui 5º colocado, pá, e temos mais 4 anos para a próxima. E mais, pô, eu ainda tive uma honra e o orgulho de, poxa, eu participei da última Olimpíada do Gustavo e do Xuxa. Eles estavam lá. Então, poxa, imagina, você assistir eles em 96 e você sonhar e você ter o prazer de representar o seu país junto com 2 pessoas que foram ícones, aquilo ali pra mim também estava sensacional, estava nas nuvens. Que legal. E nessa época eles ficaram, foi a última Olimpíada deles? Foi a última Olimpíada deles. Qual posição, você lembra? Não lembro, eu lembro que o Gustavo foi para revezamento, o Xuxinha, ele estava mais na prova do 50 livre. Foi eu e a Joana, as melhores colocações do Brasil. Tá, legal. Muito bom. Nossa, animal. E, cara, você falou um pouco de esforço. É porque que eu acho legal, tão legal a gente falar nesse podcast, né? Porque quando a gente vê um atleta de ponta, é muita dedicação, é muito esforço. Seu resultado tá ali para todo mundo ver, né? Não tem não tem como tá ali, escancarado, se você vai chegar um dia e fazer bem ou não, né? E eu acredito que o mindset tem que contar muito, né? Porque você treinou para aquilo anos e você chega naquela hora, são poucos segundos ou até às vezes 1/1000 ali que vai contar e fazer você voltar para casa sorrindo ou chorando, né? Com certeza, eu sempre brinco, 1/100 te tira e te coloca. Numa final, num pódio. Então, realmente, o mindset tem que estar bem acertado. Tem que estar bem... Como que é isso? Você tinha algum exercício para você... Você tinha alguma técnica nessa época ou depois você desenvolveu? Como foi essa parte? Nessa época ainda não. Eu fui desenvolvendo com o tempo. Até pelo que aconteceu, passando essa 2004, até mais pra frente. Em 2004 também esqueci, até completando o ano, fui 5º colocado na Olimpíada e finalizei o ano com uma conquista sensacional. Poxa, eu fui campeão mundial naquele mesmo ano. Então, assim, né, tudo, caramba, vambora, vai começar, 18 anos. E aí onde vem o mindset, no ano seguinte eu tive uma lesão no joelho, fazendo um outro esporte, foi quando eu aprendi também que não se pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo, brincando de jogar bola, batendo bola com a galera. E isso me fez deixar fora do Mundial de 2005. Você gostava de bater bola? Eu gostava da farra, né? Sempre fui ruim, perna de pau, mas tava ali, vamos. Coisa, né? Tem que começar a negar, né? Começar a ter que
se privar de algumas coisas. Tem, e ali eu aprendi, e eu acredito que foi numa época muito boa, porque eu estava muito novo ainda. Então a recuperação é mais rápida, tudo é mais fácil. E eu não perdi uma Olimpíada, né? Talvez se não tivesse acontecido naquele momento, poderia ter acontecido antes de uns jogos, antes de um Pan-Americano, antes de, sabe? Era mais cara. Aí seria bem mais caro. E na época você devia sentir muita dor, né? Durante o treino e tudo mais. Você podia nem... Eu não sei como que era, mas nessa época já nem poderia tomar um Dorflex, qualquer coisa do tipo, que pode cair no antidoping, tem isso? Então, pode sim. Tem várias, na verdade, a gente tem umas listas de doping. Tem uma lista onde o médico da confederação, a gente sempre pergunta... Eu sempre fui chato com isso, cara. Então, assim, qualquer coisa que eu precisava tomar de remédio, antes de tomar eu ligava pro meu médico. Eu mandava foto do remédio, eu mandava, se fosse um suplemento, eu mandava o que tinha no suplemento. Isso eu sempre tomei muito cuidado, cara. Porque a gente é responsável pelo que a gente ingere. Por mais que você fale, mas aqui não estava escrito nesse produto, tudo bem, mas você é responsável pelo que você ingere. Então, eu sempre tomei assim, cara, muito, muito, muito cuidado mesmo. E em relação à dor com o treino? A dor foi companheira. Sempre, pra você ter noção. Nossa, pra você ter noção, velho. O que eu já passei mal depois de prova, depois de treino, de vomitar, porque assim, é aquela coisa, né, do ácido lático. A gente vai no limite do esforço. E muitas das vezes eu passava daquele limite. Eu morria, eu tava cansado e eu vai. Então várias vezes já passei mal. Mas faz parte, né? Acho que isso também faz parte do treinamento. Caramba, meu. Caramba. 5 da manhã, cair na água 5 da manhã para treinar. 5 da manhã? Já, cara. Putz. Na água, muitas vezes até gelado. No começo a água nem era climatizada. No começo da minha carreira era gelado, cara, era duro. Nossa, em Volta Redonda era difícil pra caramba. Caramba. Bom, e eu acho que na sua carreira teve uma coisa que foi muito dificultante também, que você lidou com 3 grandes campeões também, né? Você pegou uma geração aí, Michael Phelps, quem mais que era que você pegava na época? Eu peguei uma geração que foi uma geração única dentro da natação, né? E eu falo isso com dados, porque foi eu, o Laszlo Tché, que é o húngaro, o Ryan Lochte e o Michael Phelps. Foi uma geração que a gente participou de 2004 a 2016, a gente estava em todos esses Jogos Olímpicos. A gente fez final em todos, a gente disputou todos, mundiais, toda a competição, o pau quebrava entre a gente ali. Então foram adversários que foram muito difíceis. Eu entendi meus adversários, só que dentro do processo, o mais complicado para mim era que às vezes as pessoas não tinham noção da grandeza dos meus adversários. Então, muito ainda se colocava essa coisa do Brasil, essa mentalidade do futebol dentro do Brasil que só interessa quem ganha. E nos Jogos Olímpicos não é isso. Nos Jogos Olímpicos, cada um tem seu sonho, é isso que eu falo. Numa Olimpíada, você tem vários sonhos diferentes. Você tem aquele cara que ele sonha em chegar nos Jogos, é um sonho realizado, é o sonho dele. Ali, cara. Você tem o cara que ele sonha em fazer uma semifinal, você tem um cara que sonha em estar numa final, e você tem um cara que sonha em estar naquele pódio. E cada um tem o seu sonho realizado. Então esse é o grande diferencial dos Jogos Olímpicos. Não interessa só quem ganha. E a nossa mentalidade do Brasil, isso me pegou bastante durante muito tempo. Porque eu tinha esses caras, durante muito tempo eu fui quarto. Na verdade, de 2004 até eu parar, eu nunca saí do top 5 da minha vida inteira. Eu sempre estava entre os top 5 do mundo. E era uma coisa muito dura, cara, porque incomoda isso. Incomoda a gente ler esse tipo de coisa, sabe? Porque ninguém sabe todo o esforço que você já fez para estar ali. Poxa, se sair de casa novo, você cair numa piscina fria, você cair 5 da manhã. Poxa, eu não vim de família onde eu tinha tudo na minha mão. Poxa, minha mãe juntava com as outras mães do clube para vender barraquinha de comida e não sei o que, para conseguir ajudar nos custos da viagem. Então, assim, quando você vai vendo tudo e as pessoas, a imprensa te batendo, você fala assim, poxa, quarto e último é a mesma coisa. É uma coisa que eu falo na minha palestra hoje, que eu faço muitas pessoas repensar. É a mesma coisa, era isso que falava. Era isso que falava. Eu faço muito pessoal repensar na minha palestra hoje em dia, que eu viro para eles e falo assim, galera, imagina todos vocês aqui.
se vocês forem o quarto melhor do mundo no que você faz. Se você vai da tia do café ou do maior CEO de uma empresa. Era isso. Era a mesma coisa. Para atleta é a mesma coisa. Mesmo assim. Mesmo assim, vinha. Thiago decepciona e fica em quarto. Caramba! Não sei o que, pá. Thiago decepciona e fica em quarto. Então, assim... Você já deve ter chorado. Muito, cara. Né? Muito. Ah, tiveram vários momentos ali. Eu te falo, Olimpíada de 2008, chorei bastante. Eu vim de um PAN do Brasil 2007, onde eu tive um grande resultado. Eu achava que ali seria o meu momento e não foi. E aí o pessoal misturou um pouco o resultado que eu tive no PAN com o resultado que eu tive na Olimpíada e massacre, né? Então ali já foi um grande desânimo, mas assim, uma coisa que eu sempre fui, cara, foi resiliente. Eu falava assim, não, beleza. Eu chorava, não sei o quê, mas eu voltava dali e eu falava, vambora, vamos de novo. Vambora, ano que vem começa de novo, ano que vem tem Mundial em Roma. Fui, nadei pra caramba, aí você não acredita, 2009, um dos melhores mundiais da minha vida, cara. Aí fui lá, primeira prova, bum, quarto. Caramba! Aí fui lá, o 400 metros, no último dia, pum, quase medalha, bum, quarto de novo. Eu falo, não é possível, cara. Não é possível, eu não aguento mais ser quarto. Não aguento mais. Então isso foi um pouco que eu fui vivendo no decorrer. E eu tinha que conviver muito com isso, cara. E é muito duro pra gente, a gente ver certos comentários. Cara, e quarto disputando com 3, assim, né? Num nível incrível. Nível incrível. E às vezes eu tinha, era esquisito, cara. Às vezes eu sentia que eu tinha mais reconhecimento das pessoas fora do que no Brasil. Tá. Por exemplo, tem muito técnico americano, muito atleta do mundo que sabiam as pessoas que estavam ali. Então às vezes eu tinha muito mais reconhecimento. Eu já tive um baita técnico nos Estados Unidos virar pra mim e falar assim, cara, Thiago, o negócio foi a geração de vocês. Vocês nadavam tudo, cara. Nunca teve uma geração assim. Tipo, o que você faz também é muito... Será que foi também... Será que essa geração não foi também por conta dos 3 e dos 4, né? Dos seus 3 competidores e juntando os 4, por ser um nível tão alto, um puxava o outro? Com certeza. Tem um negócio, né? Quando a maré sobe, tudo sobe. Tem uma história que eu gosto de contar do Roger Bannister, que é o cara que bateu uma milha que ele conseguiu correr, né? Até então ninguém tinha corrido uma milha em menos de 4 minutos, né? Se não me engano é isso. E depois que ele bateu, pouco tempo depois, um outro cara bateu e dezenas de pessoas foram batendo depois, né? Porque mais pessoas acreditaram ser possível, né? E isso, acredita que aconteceu também? Com certeza. Nossa, isso é muito natação. Isso aí que você está falando também é muito natação. Porque acaba sendo um esporte individual também. Então bate muito pra gente. Vou te dar um exemplo, sei lá, aqui no Brasil. Eu fui o primeiro cara a baixar de 1,59 na prova de medley. Agora já vem uma galera. Então o Phelps também, ele foi o primeiro cara a quebrar o recorde mundial de 200 metros. Na época todo mundo olhou o tempo e falou assim, nossa, eu fiz esse tempo depois. Então, realmente é isso. Eu acho que é aquela coisa, é impossível até que alguém faça. Então acho que as pessoas também têm que começar a acreditar que pode ser impossível, mas se você não acreditar em você mesmo, o cara do lado não vai acreditar em você. Então é muito do quanto você acredita e do quanto você compra aquela ideia. Tem uma coisa que, até conversando com o Minotauro, também entrevistei ele, e meu treinador de boxe também, que eu gosto de fazer boxe, ele já competiu também, fala que quando ele entrava no ringue, se olha o olho do cara que tá na sua frente, o cara quer te engolir. Tipo, é você ou ele, né? O cara quer como... Você olha, o cara que tá querendo te engolir. É meio assim também na natação? Cara, é meio assim. Eu vou te contar até um fato que foi bem legal. Isso aí, claro, que muita gente não sabe. A Olimpíada de 2012. A gente estava lá no banco de controle. O banco de controle, o pessoal entender, onde... É a sala onde todos os atletas se reúnem antes de entrar para a prova. Se reúne numa sala em comum? É. Tipo um camarim. Tipo um camarim. Então a gente vai lá, a gente dá o check-in, né? Pega a nossa credencial, o Thiago chegou, eles marcam e a gente vai lá para a sala. Então a gente reuniu os 8 naquela sala e nessa vez estava eu na Olimpíada 2012. E aí foi que eu ganhei prata. Aí tava eu, tava o Phelps, tava o Ryan, tava não sei o quê. E aí é legal porque como a gente conviveu já há muito tempo, muitos bancos de controle, então a gente ficava sempre na brincadeira. O Ryan sempre brincava, falava assim, nossa,
vai devagar aí, né? Eu falei, pô, eu vou devagar? E aí a gente ia levando a brincadeira, e era legal, era interessante que assim, nós três estávamos muito de boa e a galera muito tensa. Então isso ajuda porque assim, a galera também fica assim, puta, os caras tão... E a gente ia levando, mas assim, era o jeito da gente levar. Então, por exemplo, a gente começou a brincar assim, nossa, é a última vez que eu nado essa prova. Aí o Ryan, eu também, aí o Michael, eu também. Então a gente ia naquilo ali até entrar pra prova. Então isso era muito legal, então a gente ia levando bem de boa. Só que na verdade, era tudo jogo, porque dentro a gente estava totalmente concentrado. Só que a gente conseguia continuar concentrando e ao mesmo tempo, tipo, falando. Sabe, assim, batendo um papo ali, então acabava que a gente desconcentra também um pouco a galera. Então tudo tem um pouco de um joguinho. Lembro que uma vez eu assisti um documentário do Arnold Schwarzenegger, que ele chegava do lado dos caras, e às vezes ele brincava com os caras já no café da manhã para deixar os caras mais desestabilizados, sabe? Já fazia algumas brincadeiras para deixar os caras incomodados. E tinha um amigo dele, acho que um italiano, que ele sempre implicava com o cara, porque sempre tava entre ele e o amigo dele, os finalistas lá. E assim, você tinha bons competidores aí, né, pra bater. Como que era a sua relação com o Michael Phelps? E uma coisa que eu quero te perguntar, tem a genética, também de falar do DNA, a sua altura em relação aos seus oponentes, como que era isso também? Então, não era tão diferente. O pessoal tem essa imagem de, nossa, o Michael é gigante. Não, o Michael é um pouco maior que eu, mas não é um Shaq. Mas assim, eu acho que ele tem 1,91, mas hoje em dia, posso falar? Hoje em dia não faz muita diferença. Hoje em dia você tem uns japinha pequenininhos que estão destruindo, estão nadando pra caramba. Então começou a ser muito técnico também. Eu tenho 1,86. 1,86,5. Por enquanto, né? A gente vai diminuindo. A idade, o pessoal fala que daqui a 30 anos a gente está com uns 84. Mas eram grandes adversários e eu tive uma história também bem curiosa, que aí eu acho que é onde a gente fala um pouco também do mindset, que você me perguntou um pouco atrás, e eu acho que agora é o ponto até para a gente contar. Em 2011, né, com todos esses caras, com todos esses adversários, eu tive talvez um dos maiores desafios da minha vida. Eu já tinha ido para 2 Jogos Olímpicos, eu já tinha ido para 2 Pan-Americanos, já tinha várias medalhas em Pan-Americano, já tinha batido recorde mundial em 2007 e eu tinha já isso como currículo. Mas faltava a medalha olímpica, faltava medalhas em campeonato mundial de piscina olímpica, que é de 50 metros. Então tudo isso eu achava que faltava para minha carreira. Em 2011 eu achei que aquele mundial seria o momento, depois de tantos quartos na minha vida, tantos quartos. Falei, cara, vai ser agora. E eu lembro que assim que eu entrei para nadar a prova, eu tive um pensamento que ali me matou. Na hora que eu entrei, anunciou meu nome, eu fui andando pro bloco, passou na minha cabeça o seguinte pensamento, poxa, eu não posso ser quarto. E aí, cara, você botou em dúvida, aí ferrou. E ali eu fui sétimo, não foi nem quarto, eu caí para sétimo. Deu uma insegurança na hora. Deu uma insegurança na hora e... Como que manda a cabeça mesmo? Manda muito, cara. O lactato foi lá em cima, eu passei mal pra caramba depois dessa prova. Lactato, você falou? Lactato é o ácido lático, que é o que assim, é aquela... Você já correu tanto que você sentiu enjoo depois? É assim, puxou ferro, treinou. Muito, que aí você fala, nossa, eu tô meio enjoado, isso é o ácido lático. É o que dá no nosso corpo quando a gente faz um esforço muito grande. Mas aí a gente teve um mindset em 2011 que foi muito interessante para minha carreira e eu acho que isso é um recado até para deixar para o pessoal que está ouvindo a gente, que depois dessa prova que eu passei mal, todo esse desapontamento que eu tive, isso foi dia 28 de julho de 2011. E aí eu resolvi que eu ia parar de nadar, eu não aguentava mais essa coisa da imprensa, quarta e última é uma coisa, o Thiago decepciona. E você tinha quantos anos ainda? Eu tinha 25. Com 25 eu já estava querendo desistir por causa desse... Já. Do quarto. Mas não era já, se você pensar, poxa, já estava vindo desde 2000, né? Porque são ciclos olímpicos. Então a gente já estava nessa há quase 11 anos. Nossa.
Então chega uma hora que você fala, cara, não é possível. É sempre uma rotina, é sempre uma dieta nova, é sempre uma... E é muito treino, você se mata no treino, e às vezes a pessoa, sabe, é uma fala que te machuca. É muita exigência, né, cara? E ali eu falei, não dá mais. Cheguei a falar com o presidente da confederação, com o diretor da confederação. Falei, galera, não quero mais, quero outra coisa para minha vida, não aguento. E aí, na época, meu treinador dos Estados Unidos, que era o Dave Salo, ele virou para mim, eu já tinha saído da outra prova, falei, não vou competir aqui mais, me corta da competição, já era. Ele virou para mim e falou assim, ó, faz o seguinte, compra esse livro e depois você me fala. E na época eu tinha comprado, logo tinha saído o negócio de e-book. Eu já quero saber que livro é esse. Já tô curioso aqui. Logo que saiu esse negócio de e-book, aí eu peguei e comprei ele na internet, chama The Training Camp, do John Gordon. The Training Camp. E aí eu li, cara, em uma semana. Acho que eu nunca tinha lido um livro tão rápido. Aí eu li e ele me fez repensar. Lembrava um pouco a minha história. Era a história de um cara que ele não sempre batia na trave, não chegava, e ele continuava insistindo. Foi daí que eu virei e falei assim, beleza, não vou parar, mas eu vou tirar um tempinho. O pessoal falou, cara, tira umas 2 semanas, dá uma desligada, tira umas férias, dá uma desligada na cabeça. Eu dei uma desligada, dei uma viajada por ali mesmo, peguei um amigo que já ia fazer um rolê pela Europa, eu falei, cara, já vou com você então. Vamos aproveitar, vamos dar uma desligada na cabeça e depois a gente volta. E aí foi quando tudo mudou, que é a coisa do mindset, que foi quando eu comecei a acreditar realmente que não adianta só a gente estar pronto fisicamente para aquele momento. A gente tem que estar pronto fisicamente e mentalmente. Porque ali... Espiritualmente também possível. Espiritualmente, com certeza. Porque ali foi quando eu aprendi que numa Olimpíada você não tem que estar pronto 1 minuto depois ou 1 minuto antes. Você tem que estar pronto na hora exata. E se você não estiver pronto na hora exata, amigo, espera 4 anos para você tentar de novo. A regra é essa. Ou teria passado até, né? Já não teria uma... Na verdade, são quantas Olimpíadas dá para competir normalmente? 4 ou 5? Ó, o cara que mais competiu no Brasil fez 5 Olimpíadas na natação, que foi o Rogério Romero. E eu fui para 4. Já seria a 4ª, né? Então, ou seja, talvez nem teria mais uma, sei lá. Talvez nem teria. E aí eu comprei a ideia... Você já desistir antes também, né? Que nem você já queria desistir com... Já queria desistir antes. Depois da 2ª, não chegaria nem na 3ª. E aí, cara, foi quando veio essa coisa do mindset. Que aí eu tive uma baita de uma conversa com o meu médico na época, que era o Gustavo Maglioca, que era o médico da Confederação, o médico do Comitê Olímpico do Brasil. E eu sentei, cara, lembro até hoje, comecei a chorar igual uma criança na frente dele. Falei, eu não aguento mais ser 4º, aquela coisa toda. Preciso de ajuda. E você é minha última esperança, cara. Eu tô aqui, vambora. Ele falou, beleza, vamos analisar seus adversários. Isso foi muito engraçado, cara. Aí a gente foi analisar, né? Laszlo Tché, ganhou 15 europeus, não sei quantas medalhas olímpicas, o 3º colocado. O 2º colocado, Brian Lott. Primeiro cara a ganhar do Phelps, recordista mundial da prova. Primeiro colocado, Michael Phelps. Pô, não precisa nem apresentar o cara, né? E aí na época, eu chorando pra caramba, ele, não, beleza, vamos analisar tal. Hoje em dia a gente dá risada, né? Porque ele, depois de muitos anos, ele virou pra mim e falou assim, cara, aquele dia eu tive uma vontade de virar pra você e falar assim, Thiago, vamos mudar de prova, vamos mudar de esporte, que, pô, esses 3 caras aí vai ser impressionante, vai ser quase que impossível a gente conseguir ganhar deles. Mas ele acreditou em mim, eu acreditei muito nele, e foi a partir daquele momento que a gente começou a descobrir que eu também podia me moldar. Então, busquei o quê? Busquei um mindset, busquei um psicólogo, um coach para cuidar da minha cabeça, para a gente treinar isso. Busquei um preparador físico específico, busquei uma nutricionista para eu controlar toda a minha alimentação. Na verdade, até então você não tinha isso. Não tinha. Já tinha disputado 2 Olimpíadas. Eu só achava assim, eu só treinava água, fazia uma musculação, mas assim, bem honesto, aqui a gente pode falar que já passou tudo. Cara, não era nada do que tinha que fazer. Eu só fui começar a descobrir isso nessa época. E foi quando minha carreira deu uma reviravolta. Confiar nos melhores de cada área também, né? O cara estudou aquilo ali, passou na faculdade sobre isso, o cara sabe mais do que a gente, mesmo que a gente estude bastante, né? A gente pega o melhor de cada um, cara, né? Outro nível. Eu tive em Dubai
E uma coisa que eu achei muito legal, que eles falaram sobre os shakes lá, né? O Shake Maktoum, que é um shake, é o shake de Dubai, que é muito conhecido, que nem tem petróleo mais hoje lá, mas continua numa expansão tremenda. E o cara tem um mindset de contratar os melhores do mundo de cada área. Mas eu acho que esse é o grande segredo, né? Pegar o melhor de cada um, né, cara? É que acho que às vezes aqui, acho que às vezes aqui o pessoal, a gente pensa no, pô, vou pegar esse cara, vou gastar não sei quanto, só que não é o quanto você vai gastar, você vai trazer esse cara porque ele vai te fazer somar e vai te fazer ganhar mais. Então às vezes acho que o pessoal ainda para muito naquele primeiro momento, não, mas esse cara é muito caro, mas peraí, ele é caro, mas o que ele vai poder fazer por mim? O que ele vai poder adicionar aqui que vai me fazer crescer mais? Eu acho que esse é o grande diferencial. O que ele vai te acelerar também. Nossa, eu tava nesse processo, assim, vários exemplos, mas eu tava emagrecendo, né? Eu quero emagrecer para chegar no meu evento. E, cara, é difícil, né? É difícil. Você sai do platô que você tá lá, no primeiro mês eu sofri para emagrecer 1,5 kg, nem menos que isso até, em um mês. Aí eu comecei com a nutricionista. Ela tá ali e falou, eu vou te ajudar, eu sou nutricionista. E aí ela falou, vamos comer assim, vamos diminuir. Eu li um livro também do amigo, Rodrigo Polesso, sobre como a gente aumenta a proteína, diminui o carboidrato. Eu já sabia um pouco disso, mas algumas ideias novas do que fazer. E, cara, só de mudar, sem passar fome, eu já de um mês pro outro, eu já mudei quase 3 quilos que eu perdi sem sofrer tanto, e no outro mês quase 5 quilos. E acabou que eu bati a meta que eu tinha lá, que era, na verdade, a meta toda era quase 10 quilos, mas a diferença de fazer certo, sofrer até menos de fazer certo com alguém que já estudou, cara. Ficar perdendo tempo achando o que eu acho, achismo, quanto tempo eu vou demorar pra chegar naquilo. Tá fazer doido. Com saúde, inclusive, né? Com certeza, e você sabe que desde a gente como atleta, a gente sempre fala, pro pessoal acostumar, são mais ou menos 21 dias para você conseguir entrar numa rotina. Do hábito, né? São 21 dias, é o hábito, é o que faz mudar seu hábito. Então assim, às vezes o pessoal já larga uma semana, né? Começa a malhar uma semana, larga. Não, galera, força por 21 dias, porque depois dos 21 dias, isso já entrou na sua rotina, então já vai ficar muito mais fácil. Legal, muito bom, cara, muito bom. E assim, quero te perguntar também, como que era essa... Tem um negócio legal na sua carreira que era a sua mãe, né? A Dona Rose? Dona Rose, Dona Vai Thiago. Vai Thiago, a Globo passava isso, né? Passava. Vai Thiago. Cara, como que esse negócio pra você? Porque eu também tenho uma mãe que, pra mim, é minha coach, é tudo, né? Às vezes eu tô triste, ela vem e fala, Samuel, lembra de tudo que você já fez, ajudou a galera, e aí me leva de novo, né? Como foi sua mãe pra você também? Cara, minha mãe foi fundamental, Samuca, porque ela me apoiou desde criança, e principalmente naquela época que muitos pais às vezes tiram os filhos, ela sempre firme, não vai, é isso que você quer. Ela conta que, poxa, quando ela me deixou em BH lá com 15 para 16 anos, ela falou que chorou a viagem inteira até Volta Redonda. Que ela falou assim, e ela conta uma história que ela fala assim, nossa, eu não vou olhar para trás. Tipo assim, não, ela tava olhando para trás pelo espelho. Aí eu tava atravessando a rua, ela achou que, tipo, se eu ia olhar pro carro ou não, e ali eu já sabia, cara. Eu nem olhei, eu já fui direto pro Minas, eu já sabia o que eu queria. E ela sempre apoiou, ela foi assim, foi fundamental durante toda a minha carreira. E é o que ela sempre falou, pai e mãe não é treinador. Pai e mãe é pai e mãe. Porque tem muito pai e mãe que estão lá na borda da piscina pegando tempo, você tem que melhorar, cara... A gente já tem nossa pressão, nosso treinador já dá pressão na gente. Imagina se chegar em casa, tem que ficar, poxa, seu pai e sua mãe falando que você tem que fazer o tempo tal, você tem que fazer isso, aquilo. Então isso também minha mãe nunca fez, ela sempre falou, eu era mãe. E o que era essa história do Vai Thiago? Conta pra galera que às vezes não sabe, o que ela criou, como foi isso? O Vai Thiago, cara, minha mãe sempre gritou, sempre, desde pequeno. E no início eu morria de vergonha, nossa senhora. Eu lembro lá em Volta Redonda, eu falei pro meu treinador lá, eu falava com ele, eu chamava ele de Camarão, eu falava, puxa Camarão, fala pra minha mãe gritar menos, cara. Fala pra minha mãe gritar menos.
E aí, mas é coisa de moleque, tinha 12, 13 anos, 14. Ela tava lá, tava lá, sangue. dando sangue. E você conseguia até ouvir dentro da água ou não dá? Dentro da água não dá. Não dá, né? Mas ela fala que ela grita pra não infartar. Tem que gritar. É o escape dela. É o escape. E minha mãe, cara, por incrível que pareça... Deve dar um gás, né? Você tá lá, você tá ouvindo ela gritar, confiando em você. Puta, e por incrível que pareça, um dia você vai conhecer ela, você vai rachar de rir, porque... Cara, minha mãe torce no replay, cara. Já peguei minha mãe torcendo no replay, velho. Eu já sabia o que ia acontecer. Cheguei em casa uma vez e ela assim... Ô mãe, o que você tá fazendo? Eu fico tensa. Mãe, você já sabe o resultado, cara. Mas eu fico tensa. Caramba, então ela foi fundamental, legal. Sempre participou. Estava em todos os Jogos Olímpicos, todas as Olimpíadas, todos os Pan-Americanos, ela teve lá as competições importantes, regional, tudo ela ia. Então ela foi sempre fundamental. E até vamos só matando aquele mindset pra galera entender, que aí eu acho que vai ser até pra gente arrebentar até 2012, que aí eu acho que eu queria a mensagem que eu falei lá no início, para passar pro pessoal, que é aquela coisa do não desistir. Uhum. Eu fui conquistar minha medalha olímpica em 2012, um ano depois que eu quis parar de nadar. Eu quis parar de nadar no dia 28/7 de 2011. Minha medalha veio no dia 28/7 de 2012, no mesmo dia, cara. E eu fui descobrir isso só depois, porque eu falei assim, que dia que foi aquele 200 metros no Mundial de 2011 que eu quis parar de nadar? Nós fomos no Google, que aí ia lá a data, eu não acreditei, eu falei, caramba, a mesma data. E ali, o que eu quero falar pra galera? Que hoje em dia o pessoal desiste muito fácil dos seus sonhos. O pessoal dá 1 mês, 6 meses, o pessoal, já não deu certo, vou mudar, vou pra outra coisa. E é muito fácil culpar tudo, né? Muito fácil você culpar, foi fulano, foi ciclano, não é. E na verdade, é a gente mesmo. Uhum. E cara, eu demorei 12 anos para conquistar o meu sonho. Eu demorei 3 ciclos olímpicos para conquistar a minha tão sonhada medalha olímpica, que era aquela coisa que eu sonhei lá em 96, vendo o Gustavo e o Xuxa. Então, olha tudo que eu passei para ela ver. Então hoje eu olho para ela com orgulho, porque assim, eu acho que se ela tivesse vindo em 2004, eu não daria o mesmo valor. Porque eu passei por tudo aquilo para ela vir em 2012. Então, eu acho que tudo também foi bom. Eu acho que depois que a gente passa, né, tem hora que a gente pergunta na nossa vida, fala, gente, não é possível, por que isso está acontecendo comigo? Por que está isso? Por que está aquilo? Porque às vezes a gente tem que passar por aquilo, que vai ser um aprendizado, que a gente só vai saber o porquê daquilo lá na frente. Então, eu falo que assim, hoje eu olho para minha medalha e eu sei o quanto ela vale e o que eu tive que fazer para conquistar ela. Custou muito, né, cara? Custou muito esforço. E como que era na época, fazendo uma última pergunta aqui também, sobre a época da internet, na época que é para você essa relação do atleta com a internet? Porque também hoje o atleta tem que estar na internet, né? Hoje, até que na época que você começou ainda tinha menos Instagram, né? Talvez na hora que você tava das últimas aí, tem 2 anos, né, que foi... É legal a gente falar de rede social também, sua área eu sei, claro, porque eu acompanhei os últimos 4 ciclos olímpicos. E, cara, é uma mudança muito grande, muito grande. Você pegar 2004 para 2008, para 2012, acho que nem tinha Instagram. 2012 tinha, tava mas, assim, saindo, tava muito café com leite, né? Tava muito... E aí, uma mudança bruta que eu vi muito grande foi de 2012 para 2016. Muito grande. Esses 4 anos mudaram muita coisa. Nas redes sociais, veio Twitter, veio Instagram, Facebook, veio... Então, assim, teve uma mudança muito grande. O pessoal começou a ficar mais ligado em rede social, em Instagram e tudo mais. E aí, em 2016, eu lembro quando a gente entrou na Vila Olímpica, eles começaram com story do Instagram. Que eu lembro assim, que é esse negócio aqui, cara, a gente apertava e não sabia o que era aquilo direito. E assim, e ali acho que eu comecei a ficar mais ligado, 2016. Aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. Então ali começou, foi minha última. Parei em casa. E cara, foi muito legal porque aí eu comecei a ver essa coisa do Instagram, comecei a ficar mais focado. Está sendo um desafio que até ano passado eu fui para a Olímpia, fui para fazer um curso rápido de uma semana lá, conhecer sobre os Jogos Olímpicos, como nasceu, e teve uma discussão que a gente levou para o grupo que foi rede social. E assim, o quanto ela pode ser positiva, mas dependendo o quanto ela pode ser negativa para você também. Por quê? Comentários,
tem comentários que te machucam, haters. Um grande cuidado que a gente sempre fala, cuidado, principalmente em época de competição, o que você coloca. Tenta ficar distante disso. Isso é muito cobrado, né? É muita cobrança, é muita coisa, cara, que você sabe melhor do que eu. Hoje em dia, a rede social, o pessoal atrás do computador é aquela coisa, o pessoal é muito macho, né, atrás do computador, para meter pau, para não sei o quê. Mas a pergunta é assim, o que você está fazendo, né? O que a gente às vezes quer perguntar, o que você está fazendo para melhorar a vida de alguém, para fazer alguém uma pessoa melhor, entendeu? Então, assim, esse é um outro grande cuidado, porque o pessoal acha que hoje em dia é muito isso, né? Escreve ali, mas, poxa, pra quê? Eu fico olhando, cara, isso não leva a nada, né? Não leva a nada a pessoa, não leva... E eu sinto, assim... só pra gente finalizar, acabei de lembrar uma coisa aqui, que assim, que é o que eu acho que eu sinto um grande diferencial no Brasil, voltando só aquela coisa do cultural do futebol, só pra sacramentar. Eu lembro uma vez eu tava cortando o cabelo nos Estados Unidos, eu vou te explicar a diferença de como as pessoas te olham lá e como é aqui. Tava cortando cabelo nos Estados Unidos e eu não falo muito, né? Tipo de... sei lá, eu falo da minha carreira, mas eu vou falando aos pouquinhos, sabe? Aí o cara perguntou, o que você faz? Eu sou atleta e tal. E aí, cortando cabelo. Mas atleta, tipo, você treina? Eu falei, treino aqui na UFC e tal, pá. Mas tipo, atleta, eu já tinha ido pra 3 Olimpíadas. Aí ele, você já foi pra Olimpíada? Eu falei, puta, já fui pra Olimpíada. Ele, caramba, você já foi pra Olimpíada? Aí no Brasa é assim, saca, no Brasa. Pô, você nada, você é atleta, Tu já foi pra Olimpíada? Já. Ganhou? Ganhou? Então acho que assim, também a gente tem que começar a valorizar, eu penso assim, a gente tem que valorizar os nossos atletas pela dificuldade que é ser atleta no Brasil. E porque, gente, eles são nossos maiores representantes. Aquele cara que está ali, ele é o melhor do Brasil naquilo que ele faz. Então ele é o nosso maior representante. Então assim, a partir do momento que a gente vira o pensamento, eu acho que é muito modo de pensar as coisas. A partir do momento que a gente vira, é igual a notícia que eu te falei, Thiago fica em quarto, decepciona. Você consegue virar uma notícia se, sei lá, Thiago vai pro Mundial e é quarto do mundo. Tipo, mudou o título, sabe? Então acho que também é muito essas coisinhas, mas eu acredito sempre que a gente está mudando para melhor. Isso eu também vejo uma melhora muito grande. Se Deus quiser. Muito bom, cara, muito bom. Porque a gente tem que realmente honrar, né? Honrar tudo isso. Cara, muito obrigado, foi uma honra tremenda. Imagina, Samuca, foi 10, cara. Obrigado ter uma pessoa como você, um atleta de ponta, uma pessoa admirável, energia incrível. Obrigado. Simpatia por tudo estar aqui com a gente e ter colaborado com esse podcast. Né? Não, com certeza, foi sensacional, espero que o pessoal gostem. E manda observação pra gente, né? Quem sabe a gente não faz mais, já se empolga, já faz mais outros, chama alguns outros atletas, eu entro nessa moda aí, vamos que vamos. Você esteve lá com a gente no Segredos da Audiência também, né? Gostou, cara? Tive, e eu falei já pro pessoal, falei na minha rede social, já falei pra vários amigos, já fiz várias propagandas, falei, galera, vocês têm que, me fez mudar muito minha cabeça dessa coisa do digital e eu acho que vocês falaram uma coisa também lá que foi muito interessante. Porque eu acho que realmente, às vezes, a gente para pra pensar e fala assim, cara, tô atrasado, poxa, já tô pra trás, e não é. Tá começando, né, o que a gente tá falando, tá só começando, né? Então não desiste não, acho que é um lado bem legal. Muito obrigado pelo convite de eu poder estar lá, foi uma honra também acompanhar todos aqueles palestrantes. E obrigado, quem sabe aí ano que vem vamos estar juntos de novo. Show de bola, se Deus quiser, estaremos juntos. Foi uma honra te receber lá. E vamos que vamos, quem quiser te seguir. Para quem quiser me seguir, segue lá, vai no Instagram, oficial Thiago Pereira, e fiquem ligados aí das novas novidades e os próximos planos. Show de bola, obrigado. Vai lá falar no Instagram dele o que vocês acharam desse podcast, hein, galera? Com certeza, vai lá, dá ideias, opiniões e quem sabe a gente não traz muita novidade para vocês. Valeu, irmão. Até mais, galera. Até o próximo podcast.